Em homenagem ao aguadocense Armindo Corso, que faleceu neste final de semana, vamos reprisar o último episódio da série Eu Faço Parte da História de Água Doce, a série documental, histórica e cultural que marcou os 65 anos de Água Doce no ano passado. Seu Armindo Corso foi muito importante na construção da história de Água Doce. Fica a nossa homenagem em vida ainda. Eu sou Armindo Corso, eu faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Quem diria? Hoje chegamos ao fim da nossa série documental. Infelizmente não conseguimos contar a história pela perspectiva de muitas outras pessoas importantes. Mas estamos cientes que fizemos um trabalho cultural e histórico nunca antes realizado, que vai ser eternizado na memória dos aguadocenses. Olá, amigos do Portal Minha Água Doce. Foram 2 meses de muito trabalho para um trabalho inédito da nossa cultura e da nossa história. Iniciamos a série Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce, dias antes do aniversário de 65 anos de Água Doce. E encerramos agora, em setembro, no final de setembro de 2023. Quantos personagens, quantas histórias! Foram 30 episódios de personagens que de alguma forma contribuíram com a nossa história. Pela perspectiva de cada um, nossa história foi contada, documentada e eternizada. Um trabalho nunca antes realizado na história de Água Doce, em que você pôde acompanhar relatos inéditos da história de Água Doce, a capital catarinense da energia eólica, pelo olhar de quem ajudou a construir a nossa história. Agradecemos a todos os apoiadores nessa série inédita do Portal Minha Água Doce, que não teve nenhum incentivo público, apenas pessoas que fizeram suas doações através de Pix e também algumas empresas parceiras do nosso município. Nestes 8 anos do Portal Minha Água Doce, continuamos contando a história do município de Água Doce. Até a próxima! Esta é a casa da Rua Frei Silvano, onde seu Armindo morou por muitos anos. Neste último episódio, pegamos a estrada e fomos até Luzerna, vizinha de Água Doce, onde há cerca de 3 anos, seu Armindo Corso vive com a sua esposa e muito próximo dos seus 2 filhos. Seu Armindo Corso, senhor, ajudou a construir muito através da prefeitura. Muitas das construções da prefeitura foram pelas suas mãos. Sim. Nos relate como que era aquela época, o que foi construído. A primeira que comecei a construir foi uma escola no Macacão. Depois desmanchamos e fizemos no São Pedro, a mesma escola. E daí fui lá no Cedro. Limoeiro? Limoeiro? Não. Aquela como do Limoeiro? Lá da comunidade do Limoeiro? Foram vocês que fizeram em 68. Sim. Não, mas eu estou dizendo daquela do Macacão, lá nós fizemos nova. Sim. Então, essas escolinhas do interior que tinha, o senhor participou de todas elas praticamente? Praticamente sim. Teve umas que os Vinturim fizeram, mas foram desmanchadas já. Foram feitas de material. O que é de material não fui eu que fiz. Então vamos começar lá do começo mesmo. O senhor nasceu aonde? Nasci em Flores da Cunha.
E veio para Água Doce com em que época? 1937. 1937. O senhor então nasceu lá na fazenda dos Bertucci, é isso? Porque o documento é Flor da Cruz. Não, mas Mas nasceu lá. Né? Não é pelo documento. O senhor nasceu lá na fazenda dos Bertucci. Seu pai trabalhava lá? Trabalhava, mas o pai estava servindo. Uhum. E daí com 2, 3 dias o senhor foi para... Não sei quanto, não saber lá. Uhum. E aí eu não sei mais nada. Uhum. E em 1943, por aí, no início da década de 40, Água Doce virou distrito de Joaçaba, então. Uhum. E o senhor acompanhou tudo o início, como que era Água Doce no início, lá quando virou distrito, até chegar a município em 1958? Era assim, tinha pouco na gente, porque Joaçaba não dava vez para distrito. Que foi o caso do povo se revoltar, que começou por Ercilhópolis, né? Que se revoltaram porque Joaçaba queria dar Água Doce para a videira. Para videira? Para a videira. Daí lá o seu Jesuíno Mendes, Lorival Mendes, Daniel Mendes, esses Mendes, aquele coronel Leutério. O Leutério da Luz? É. Uhum. Aí eles resolveram fazer o município e desmembrar de Joaçaba. Em 1943, a antiga região das Matas, a antiga encruzilhada, passou a ser distrito do município de Joaçaba. Foram cerca de 15 anos até que Água Doce conseguiu a emancipação. Foi uma polêmica, porque uns queriam, outros não queriam. Era distrito, para passar para município. 58. É. Isso. A data Daí foi muitas reuniões que tiveram ainda, né? Foi bastante. Eu lembro que o seu Orestes comentou durante a entrevista que teve uma reunião também lá na linha Olinda, que ele estava cuidando até lá, na época lá, e justamente com esses nomes que o senhor falou ainda, né? Para instalar o município, né? Porque Água Doce... Não. Água Doce, primeiro que ela pertenceu foi para Ibicaré. Depois foi para Ercilhópolis. E depois foi para... Daí ficou o distrito de Água Doce. Em 43. 1943, né? E depois daí, em 58, foi município. Uhum. E o senhor, em 1951, se eu não me falha a memória, houve a pedra fundamental da igreja. Foi. E o senhor participou? Eu participei. Na construção da igreja? Eu era empregado naquela época, era sempre o chefe, o cavalete, o Normélio, essa gente que eram os patrões, né, que eram os guides da coisa. Mas o senhor ajudou na construção? Ajudei. E como que foi a construção da igreja? Era pedra embaixo, né? Embaixo era pedra, nós ajudávamos, porque nós morávamos lá em cima, onde era do médico agora. Nós tirávamos as pedras lá e o Basílio Cavalete ia com um caminhãozinho, Chevrolet, carregar as pedras para puxar para Água Doce. Aonde que seria isso hoje? É lá para lá de onde morava o Danilo Macanhã. Aham. E é de lá que veio as pedras, então? Veio as pedras. E daí nós ia lá, o pai, porque o Frei Dario pediu donativo, e a gente não tinha, então o pai ficou trabalhando. Nós chegava o caminhão, nós ia lá, carregava, vinha, descarregava na Água Doce, ia lá de novo. Foi os Doneda que fizeram o alicerce de pedra. Uhum. Depois ela foi se erguendo, e daí o senhor ergueu a cruz. E eu ajudei. Uhum. Essa cruz tem um negócio que o falecido Jeca foi muito macho. Se ele não segura, nós tínhamos se matado tudo. A cruz que está lá na frente? Aquela que está lá em cima. Lá em cima? Porque ela rodompiou e ia cair. Ela ia derrubar tudo, porque ele pesava, nós estávamos
15, 10, 12, levantando. Ele aguentou coisa fora de série, a força que ele fez. Até o pessoal se arruma, rapaz. Então, se ele solta, Deus. Já caía tudo. E o sino foi colocado naquela época ainda? Foi. Esse sino já tinha antes, né? Uhum. Era uma igreja de madeira antes? Madeira. Uhum. Daí foi colocado tudo lá, daí veio o bispo na época de Lages? Veio o Dom Daniel Ustin. Uhum. Ele veio fazer a inauguração da igreja. E a pedra fundamental do hospital. Também. Foi no mesmo final de semana, né? Que a festa de São Roque e Nossa Senhora da Paz eram realizados em 2 dias. Então a festa de Nossa Senhora da Paz e São Roque, né? Era realizada em 2 dias, no sábado e no domingo, né? E às vezes 3. Não era no final de semana? Era no dia 15 e no dia 16. Era sempre dia 15 e dia 16. Podia cair na segunda. Que bacana isso. Se caísse, por exemplo, sábado e domingo era festa e segunda fosse dia de São Roque, Era festa. 3 dias de festa. Uhum. Legal. Além disso, o senhor também participou na praça. Na praça. O que o senhor lembra? Inicialmente era um potreiro. Não tinha nada, né? Não, a praça primeiro era só árvore, né? Prátenos grandes, enormes. Daí no começo as festas eram feitas lá, né? Era tudo lá. Uhum. A gente fazia o churrasco atrás da igreja velha, Uhum. e daí pegava o churrasco e ia almoçar lá. Tinha um correto lá, tocavam banda, jogavam mora, cantavam. A gente era meio piazota, não dava muito valor, mas hoje a gente se lembra que aquilo ali era bonito. E aí a praça João Macanhã, por que do nome João Macanhã? Porque ele doou a terra. E quem foi João Macanhã? João Macanhã foi o capitão do negócio, ele foi o primeiro que veio capitaneando os Macanhã, foi ele que veio de frente. E tu falou também, além do João Macanhã, tu tinha falado do Jesuíno Mendes, que era dono de praticamente todas as terras que tinha. Sim, mas Quem foi Jesuíno Mendes? Jesuíno Mendes era um fazendeiro, porque ele morava em Ercilhópolis, né? Uhum. E daí ele veio para cá, Bonifácio, foi vindo e foi guiando. Outro nome importante desses antigamente é o Erasmo Ferretti. O que ele fazia? Quem era Erasmo Ferretti? Erasmo Ferretti era um topógrafo que tinha. Foi ele que empreitou essa estrada de Luzerna a Água Doce, foi ele que fez. Ele dividiu em turma, um lugar cuidava uma turma, era o Roberto, outra cuidava, outra turma era o Bertim. E eu não sei se o Norberto cuidava também, porque o Norberto era mais novo. Bacana, fazendo essa lápide aqui no final dos episódios, nomes importantes, né? Que passaram, teve o Erasmo Ferretti, depois teve também o Nilson Ferretti. O Nilson, sim, o Nilson também foi bem importante. Ele era neto do Erasmo. Uhum. E ele foi prefeito, acho que foi quantas vezes? Prefeito 2 vezes e vice 2 vezes. Prefeito 2 vezes, vice 2 vezes. Vereador também. Vereador, ele foi presidente da Câmara. E ele foi, o Nilson Ferretti, o que trouxe a energia primeiro para Água Doce, através de uma usina, né? A usina, até por sinal, nós cuidávamos da usina. Lá embaixo, né? Começa lá embaixo. Onde que era a usina? Vocês moravam lá? Sim, lá embaixo. Era lá que nós cuidávamos da usina. Era lá para lá do rio, logo para lá do Patucci ali. Aí tem os muros lá. Era a usina do Ferretti. E lá, se você olhar bem, tem uma caixa d'água que da primeira usina ainda está lá. Está lá ainda? Tá. Uhum. Depois teve uma outra usina. Depois quando eles compraram o cilindro, porque eles colocaram um moinho de pedra, né? Daí compraram um cilindro que era do Bonato. O Bonato comprou um cilindro maior, daí eles compraram para cá. Aí foi feito uma pegada a luz de lá da olaria velha. Então fomos eu e o pai que fizemos buraco de lá até no moinho. Eu lembro que era uma festa.
daquele dia, porque vinha a usina nova, a luz nova. E tinha esse problema, Armindo, a gente entrevistou o Wilson Macanhã, que foi praticamente o primeiro eletricista, né? E ele falava que o pessoal comprava geladeira, comprava tudo, e a luz ela era fraca, queimava muita coisa. Que quando chegava a noite, às vezes ficava sem luz. Era. Nem o rádio funcionava. E daí eu me lembro que ligaram as pedras, tudo contente de fazer. Ligaram as pedras, mal e mal rodeava. Não que não tivesse força, a turbina até tinha força, mas a rede não tinha transformador, não tinha nada, se perdia tudo na viagem. Uhum. E quando chegou a luz da Celesc mesmo em Água Doce, foi uma festa? Mas não foi, porque a luz veio, até fui eu que fiz uma cerca, porque o transformador da luz de Água Doce era 6.000 volts, e o outro era 22.000 volts, a luz da Celesc. Uhum. E daí nós fizemos uma cerca assim, que eles ponharam um transformador para baixar para 6.000 para distribuir, para poder distribuir. Isso foi mais ou menos no final da década de 60, então. Foi 68, 68 para 69, como eu falei aqui. Uhum. E quando que chegou a água tratada, Casanha, Água Doce? Quando que chegou? Tu lembra? 76? Uhum. Lá, na coisa lá era terreno da prefeitura, eu acho, né? Onde é o Casanha? Do sindicato? Não, não era dos Macanhã. Dos Macanhã também, né? Era do José Macanhã até. Uhum. Outra coisa, e a praça, daí houve a reforma da praça, houve tudo, né? Valdomiro. Sim, quem locou essa praça ali foi o Valdomiro Stopanowski. Uhum. Ele era engenheiro, era Iugoslavo. Ele era estrangeiro. Uhum. E daí depois houve essa reforma de 2010, né? Daí foi... Aí foi depois, aí eu não participei. Que era um ponto de encontro, né? Então, teve toda essa história inicialmente. O Armindo era o ajudante do Stopanowski. Na construção dessa praça aí. A praça e endireitaram Água Doce, porque aquela rua que passa na frente do BESC nem tinha. Foi feita naquele tempo aberto, porque o Bonifácio foi o que tinha peito, né? Porque eu não quero, porque eu não deixo, porque eu não faço. O Bonifácio fazia e pronto. É Bonifácio Mendes. Isso. Uhum. Ele foi prefeito? Prefeito. Foi um dos primeiros? Foi o terceiro. Terceiro. Então o desenvolvimento mesmo começou mais através do Bonifácio. Foi um baita de um prefeito. Uhum. Outra questão, além das escolas do interior, nos 28 anos de prefeitura, o senhor ajudou a construir a rodoviária, né, que hoje é o Corpo de Bombeiros. Eu construí, na rodoviária eu construía praça, construía aqueles muros ao redor. A rodoviária foi empreitada por uma firma de fora. Né? O Frei Silvano? O Frei Silvano, sim. O Frei Silvano foi praticamente, comecemos do fim, do começo e fomos até o fim. A creche o senhor participou ou não? Eu acho que não. Não, né? Que começou o terreno foi na época do Walter, né? Uhum. Alguma coisa no começo, sim, mas depois. Eu não me lembro. É o Jardim da Infância. Jardim da Infância. Não, eu fiz duas construções. Sim. E o muro em redor foi tudo. Né? Então a creche, que era hoje a estrelinha azul, na época era Anjinho da Guarda. Anjinho da Guarda. Isso. Então o senhor participou disso também. E o senhor participou também das galerias. Hoje ninguém vê elas. Elas estão por toda a cidade praticamente. E o senhor ajudou a construir grande parte delas. Ele era o comandante. Eu sempre era o comandante, porque eu tinha tudo gente de salário mínimo, né? A prefeitura, por exemplo, começamos do começo e fomos até... O senhor construiu a prefeitura? Sim, construí. Uhum. E como que foi? Antes era no pavilhão a prefeitura? Primeiro era lá onde é a Telesc.
Aham. Depois passou lá onde é o Bradesco. Bradesco. E daí fui lá para... Daí construímos as garagens ali. E daí sobrou aquele lugar que o Walter não fala. Mas se não fosse eu, não tinha aquele lugar ali, porque eles queriam fazer um muro. Uma altura, mas eu disse, Walter, aproveita essa terra. Mas daí o senhor também sugeriu, né? Sugeriu lá para ele. E veja lá o que tem hoje lá E daí foi construído a prefeitura mesmo aí, né? Depois foi para a prefeitura. Que era um moinho lá. Era o moinho do Nício Ferretti. Aham. Esse moinho era de quê? De trigo mesmo? Trigo. Aham. Trigo e milho. Você produzia farinha aí? Sim, descascador de arroz. Descascador de arroz também. Uhum. Tem mais, né? Outra coisa, nessa época inicialmente tinha o silo lá dos Mendes, né? Já tinha. Já tinha ele? Já. Quando que surgiu aquele silo, mais ou menos? Aquele silo começou a funcionar em 64. A construção eu não lembro. Em 64 eu lembro porque eu trabalhava lá e eu acompanhei. Aham. Você O trabalha. Armindo trabalhou lá também depois. Eu lembro de você. E o que tinha naquele silo? Trigo e milho. Trigo e milho. Então é antigo mesmo, aquilo lá deveria ter sido tombado, inclusive, aquilo lá, né? Vou ver se tô. Soja eles punham. Não, soja bem depois, lá eles existiam alugado já. Uhum. Este é o silo dos irmãos Ferretti, onde hoje é a prefeitura de Água Doce. E este, o silo dos Mendes, que está de pé até hoje. O senhor fez toda essa parte das galerias aí. Toda. Uhum. Começamos lá no Rio Água Doce e vimos até a casa do Filipinho. Uhum. E começamos lá no Walter, fomos até lá no Rio. No Rio Água Doce. Água Doce. Quantos rios que foram feitas galerias, riozinhos que tinha, que passavam pela cidade, que o senhor lembra? Tinha bastante vertente, mas rio... Era só aquela a água maior, é essa aí. Essa, o rio... Essa que passa perto aí da casa de vocês, Rubens? Aí era tipo um córrego, né? Sim. Tinha inclusive peixe. Tinha até peixe. E tinha nome esse córrego, não? Não tinha? Tem. O Danilo disse que tem, mas eu não sei que nome. Eu também nunca vi um. Então... Sim, claro que sempre tinha. Não existe foto dele aberto, né? Do córrego, né? E Daí, do Filipine para cima está aberto. ainda está aberto? O outro córrego, que era córrego que foi feito galeria, é aquele que passa no ginásio. E ali foi. Que dava sempre enchente, dava um monte de coisa, né? Sim. Eu fiz uma galeria atrás do ginásio ali, foi até ali para passar ali, foi feito, e depois foi feito lá para baixo. Ali. Na Avenida Independência lá? É. Que vai dar até lá, né? Vai lá embaixo. Depois foi parado, não fizeram mais. O Walter saiu daí para Uhum. caçamba ali de pedra, não sei o quê, e se atrapalhou e desceu o terreno lá dentro, lá dentro onde eles estavam fazendo a galeria. Derrubou a parte. Na galeria e na Vila Nova, isso. Na Vila Nova. O Rubens Varasquim, que ele foi um dos primeiros entrevistados, ele participa também, até pelo conhecimento que ele tem, trabalhou junto com o seu Armindo também, Quantos anos? muitos e muitos anos, 28 e a gente veio até Luzerna, onde ele vive hoje, justamente fazer esse encerramento dessa série documental. Seu Armindo, o senhor é casado? Sim. Cleuci, né? Cleuci, Terezinha Rodrigues Curso. O senhor teve 2 filhos 2. e 3 netos. 3 netos. Armindo casou com Cleuci em 19 de dezembro de 1971 no Paraná. Teve 2 filhos e já possui netos. O senhor também ajudou a construir as pontes? Diversas pontes? Construir elas. Tudo elas. Essa de entrada aí que liga aí na Nova Vicença foi o senhor também? Não, essa é estadual. Estadual. As municipais. Aquela que vai pro Rover, então né? Aquela sim. Ela foi eu que construí. Aham. Tem fotografia aqui da inauguração. Essa aqui é da onde? Isso aqui, o Armindo que deve saber, eu não. Esse aqui é ponto de Santa Catarina. De Santa Catarina? É. Essa que liga a Serra do Facão? Isso.
Essa aqui, inclusive, ela tem é do pai da... É do... Fortunato Tonial, isso. O nome dela é. Isso, Fortunato Tonial. Foi o Sete que pôs na câmara e a ponte. Tem a ponte aqui, e aqui tinha um moinho também, e tinha uma usina hidrelétrica que trazia luz lá para a comunidade de Santa Catarina. Ali não. Aqui nas proximidades, era. Antigamente, né? Tem outra ponte que tá. Seu Armindo, o senhor foi também do coral? Foi. Quantos anos? 10 anos. 10 anos do coral Frei Silvano? Frei Silvano. Uhum. Eu passei os paros de maestro. Uhum. Mas quando que foi? Logo no início? Não, ele já... Primeiro foi a irmã Lourdes. Depois foi esse que eu acho que ele ainda está lá, o Bernardo Moser. Ele tem. Ele tá ainda? Bernardo do Testilha. E daí eu fiquei... Ele já fazia uns dias que não mais ou menos que ele foi. Depois aí foram embora, ele foi obrigado a trabalhar lá em Teresina. Daí começou a vir maestro, nada dava nada mais. Veio o Carão, só ficava dando bola para as meninas. Da época das serrarias, o que o senhor lembra dessa época? O movimento de caminhão carregado de madeira era uma bicha, né? A gente subia naqueles campos trabalhar, de noite, se ia pela madrugada, era só buzina de máquina. Tudo lá. E caminhão puxando tora, porque eles começavam às 3 horas da madrugada, aqueles F8 carregar tora. E foi muitas serrarias, né? Mais de 30. Mais de 30. Tinha umas maiores, outras menores. Mas tinha muitas serrarias que serravam 100 dúzias por dia. Isso era araucária na época? Só serravam araucários. Uhum. Depois passaram para Imbuia, depois foram para Canela, no fim foram para Bracatinga. E daí quando acabou a madeira, você mandou todo mundo? Você foi tudo embora. Qual foi o máximo que Água Doce chegou de habitantes? Uns falam 15, outros 20. O quê? Quantos habitantes de Água Doce tinha na época, mais ou menos, ali na A hora que o Canseco chegou, ele falou que tinha 13.500. Isso. O que eu soube era esse, 13.500. Mas eu não sei. Em 69. O Canseco chegou em 70 e pouquinho, né? 69. 69? Uhum. A década de 60. A década de 60 foi o auge da serraria. Foi começou a ter... Eu lembro que a Água Doce diminuiu, né? Sim. Mas diminuiu agora que eu me toquei. Mas deram um pedaço para macieira, claro que tinha que diminuir. Na Presidírias cresceu 40% agora nesse censo, mas já tinha um pedaço da linha Piaia, Coxo d'Água lá, né? Então diminuiu mesmo porque o pessoal foi embora. Está gravando? Sim. E, na verdade, o município de Água Doce, a divisa era o Bom Retiro. E o Bom Retiro descia lá embaixo. A linha do Cedro era Água Doce. Aí, quando Ibicaré passou ao município, eles cederam aquele pedaço da linha Olinda para lá, para Ibicaré. Então, foi feita onde era essa ponte aqui, ó? Essa ponte aqui, com licença. Essa ponte que foi inaugurada, que o senhor ajudou a construir. Antes tinha uma ponte coberta? Sim. Tinha a ponte coberta. Por que era uma ponte coberta? Era de pinho. De pinheiro. Uhum. Então, olha lá, o pinheiro não aguenta na chuva, né? Cobriu para proteger. Para proteger. Então é a ponte coberta que tinha aí onde liga os Rover, o Brassanini hoje, né? O novo confinamento lá do DRI, né? Isso, É essa ponte sobre o Rio Estreito. Porque na Água Doce tinha 3 pontes cobertas. Tinha essa, tinha aquela que liga para Paiol de Telha ali no Renato, e tinha aquela outra para o lado de lá, na Índia, lá onde dizem, também era coberta. Onde seria essa? É onde é do Badir Sartori hoje. Então são 3 pontes que eram cobertas, e o motivo é exatamente esse, porque era de pinho, de pinheiro, né? Uhum. Legal, de todo esse resgate aí. Teve o hospital lá, não sei se o senhor também ajudou depois a construir ou não. Sim.
Também? Ah, que nós brigava com o Frei Dario, e se um cagava lá, ele vinha me encher o saco aqui. Até que um dia arrumamos, nós estávamos fazendo uma rede para Santo Antônio e um cara colocou um negócio lá, mas ele veio me encher o saco. Aí eu perdia, olha, Frei Dario, o senhor é um nazista puro, é uma cria do Hitler. Não gostou, nunca mais me encheu o saco. E aquele tronco que nós temos lá na praça, embuia? O Armínio que fez o negócio. É, Como que foi? Como trouxeram aquela embuia? trouxeram naquele tipo top, né, que tinha. Eu não sei. Nesse tipo top. O L7 com o caminhão com o Chevrolet vermelho. Foi difícil. Da onde que era aquela embuia? Até onde era, não sei. Mas lá no Rio do Mato. No Rio do Mato. Onde é Tamanduá? Tamanduá é Rio do Mato? Rio do Mato. É. Lá do Rio do Mato. Uhum. Legal. Lá nós temos também aquela locomotiva, né? Que foi doado pela família Lucchese, né? Essa era antiga. A primeira serraria. Não, a primeira serraria não foi, porque. Não, tinha uma lá que o Ferretti tinha uma em Macaquinho, tinha uma. Era muitas serrarias, né, que teve água doce, Não, né? naquele tempo tinha só uma. Daí depois veio todas, né? Depois tinha 30 e tanto. Na década de 60 que começou as fitas, né? Uhum. As mãos e o talento de Armindo Corso ajudaram a construir muitas construções no município de Água Doce durante décadas. Este é o álbum fotográfico, um retrato histórico aberto pela família de Armindo Corso ao portal Minha Água Doce, neste último episódio da nossa série documental. São obras importantes como a Prefeitura de Água Doce, o Frei Silvano, a creche, até o início da igreja de Água Doce, a igreja matriz, teve as mãos de Armindo Corso. Os bombeiros, antiga rodoviária, as pontes, as galerias, enfim, Armindo Corso ajudou a construir a história dos 65 anos de Água Doce através do seu trabalho. E após este resgate histórico de imagens de obras realizadas por Armindo Corso e sua equipe, voltamos ao primeiro episódio com o escritor e ex-prefeito de Água Doce, Walter Roque Cavalete. Muitos dos registros históricos e fotográficos usados nessas 30 edições, 30 episódios da nossa série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce, foram graças ao livro de Walter Cavalete. E como ele foi o primeiro entrevistado no primeiro episódio, voltamos a falar com ele. Bem, amigos do portal Minha Água Doce, quem diria? Chegamos ao final da nossa série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Voltando para o nosso primeiro episódio, que foi com o ex-prefeito Walter Roque Cavalete, ele que é historiador, escreveu esse importante livro, Água Doce, das origens aos tempos atuais, que foi uma boa fonte de informação. A gente tomou a liberdade, Walter, de utilizar parte desse brilhante material que você realmente nos proporcionou para a história de Água Doce. E eu lembro que lá no início, no mês de julho, 2 meses atrás, quando eu vim te entrevistar, Walter, eu falei que ia ser uns 5, 6, até 10 episódios. Chegamos a 30 episódios, 30 personagens. É muita história. Tá entusiasmado o nosso jornalista Júlio Fantini aí, é muita história mesmo. É uma história de 200 anos, né? Você também descobriu que é muita história, nossa história é muito grande, é muito antiga. E realmente, Walter, a gente convidou outras pessoas também. Uns não quiseram, outros quiseram, mas a família não deixou, né? Mas é muita gente que fez realmente a história de Água Doce, né? É, bastante gente. Há pessoas vivas, assim, que não moram mais aqui e que elas são lá, nascidas nos anos 1930, e também seria interessante ouvi-las, mas elas não moram aqui
Mas os que moram aqui, você fez muito bem entrevistá-los, os que concordaram deram as suas opiniões sinceras e importantes para toda a população saber sobre essa nossa história aqui da economia política do município, da emancipação política do município, tem apenas 65 anos, digo apenas 65, porque o nosso chão, Água Doce, como tal, os primeiros povoamentos começaram em 1840, então estamos indo para 200 anos. E tá, com muita humildade, eu digo que aqui está bastante registrado nesse trabalho que eu fiz, toda essa nossa história que vem lá de 2 séculos atrás. Walter, assim como tu fez esse brilhante trabalho histórico para nossa cidade, tu foi o que começou tudo isso, documentar, eternizar a nossa história. A gente foi lá, na verdade não estava preparado para chegar nos 30 episódios, foi indo, foi surgindo história, né? Chegamos aos 30 episódios, documentamos, né? Tu documentou nas páginas do livro, nós documentamos esses personagens através de áudio e vídeo, né? Desse documentário, e cada um, eu acho que de Água Doce, quem vem pra frente também, pode fazer a sua parte justamente para não deixar a nossa cultura e a nossa história morrer. Muito importante essa tua abordagem sobre a cultura, a insistência sobre a cultura de um povo. Quando nós construímos o ginásio de esportes, a gente teve o cuidado de construir um palco com camarins para a prática de balé, de apresentações artísticas, de teatro. E de lá para cá eu tenho observado que os camarins foram utilizados para depósito de material esportivo. Aí construíram um puxado ao lado do ginásio. Eu imaginei que seria para alojar a CME, não, mas é um espaço comercial. Então a gente vê assim que é uma falta de sensibilidade para com a cultura. Essa observação eu vejo, eu constatei após a minha saída da prefeitura e não tenho intenção de voltar. E é muito importante então que em cada episódio você chega e diz a um povo, pode repetir para nós o que tu diz no início? Valorizar as pessoas em vida, né? Um povo sem cultura é um povo sem história, né? Exatamente, Júlio. Aí você está colocando uma realidade muito importante para Água Doce, para as pessoas que passaram, para as pessoas que vêm aí, para as pessoas que gostam de cultura. É um toque para todo mundo pensar nessa cultura, uma história de quase 200 anos que nós temos aí. Valeu, pessoal, muito obrigado pela sua audiência nesses 30 episódios e continuamos contando a história de Água Doce, valorizando as pessoas em vida, porque depois que elas partem, elas levam a história junto com elas. Até mais. Até mais. Parabéns, Júlio. Parabéns. Obrigado, Walter. Um trabalho histórico e cultural que começou sem muitas pretensões. Triplicamos o número de episódios e personagens previstos. Eram para ser até 10 episódios. Hoje encerramos com 30 personagens, cada um com sua história, com sua vida, com suas dificuldades e suas conquistas. Valeu! Muito obrigado, Água Doce! Ah, e é claro, não podemos deixar de agradecer a trilha sonora, que é do maestro Jorge Caron, que fez o hino de Água Doce e também esta linda canção em homenagem ao município. Esse vídeo é da Casa da Cultura de Água Doce. Realmente, Água Doce é bela, linda por natureza. Vamos usar nossa beleza para o desenvolvimento. Minha Água Doce, 8 anos, contando a história de Água Doce e região.